Bom dia! Lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus. Estamos no dia 741 do Projeto Bíblia para Iniciantes. Vamos continuando nesta carta maravilhosa de Pedro à igreja. Nós somos a igreja, amém? Amém, igreja? Bom, quanta exortação, quanto conhecimento, quanto aprendizado que nós temos nessa carta. Vamos continuando aqui, primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos de 13 a 17. São 5 versículos poderosos, polêmicos. Talvez pode gerar aí alguma polêmica esses versículos, porém é a palavra de Deus. Então vamos trazer aqui a palavra e ver o que ela fala conosco, amém? Lembrando que no dia anterior, dia 740, Pedro, através desta carta, Deus, usando Pedro, diz que nós estejamos sempre lembrando que estamos neste mundo aqui de passagem, tá? Que nós somos estrangeiros. Lembra as palavras que foram usadas? Estrangeiros, peregrinos, forasteiros aqui neste mundo, para que nós não deixemos as paixões mundanas nos contaminarem e que fiquemos apegados às coisas deste mundo, desta terra. Amém? Temos que ter os olhos fitos naquilo que é eterno. E ele continua aqui no versículo 13 dizendo o seguinte, vamos lá. Por causa do Senhor, sejam obedientes a toda a autoridade humana. Uau! Que desafio, hein? Obedientes a toda a autoridade humana. Ao imperador, que é a mais alta autoridade, e aos governadores que são escolhidos por ele para castigar os criminosos e elogiar os que fazem o bem. Olha só, ele está usando aqui a palavra imperador, governadores, não necessariamente tem de ser imperador, a gente nem tem imperador aqui no Brasil, mas a gente tem que focar naquilo que ele falou na primeira frase aqui, autoridade humana. Toda autoridade, seja esta autoridade um chefe, o dono da empresa que você trabalha, diretor da escola que você estuda, que você leciona, o chefe numa repartição pública, o governador, o presidente. Uau, presidente, caramba, que desafio, hein? Mas eu não concordo com o que ele pensa, eu não concordo com as leis que estão sendo aprovadas, não interessa. Aqui diz autoridade humana e se essa autoridade está lá naquele cargo, ela precisa ser respeitada e nós devemos obedecer dentro dos princípios de Deus. Nós precisamos ser obedientes a Deus em primeiro lugar. Essa é a hierarquia. E se alguma lei, algum princípio esteja em desacordo com aquilo que é o princípio de Deus, alguma lei natural está em desacordo com alguma lei espiritual, nós devemos respeitar primeiramente a lei espiritual. Tá? Eu vou continuar aqui, depois eu vou dar alguns exemplos da palavra sobre isso que vai facilitar para nós reagirmos diante de uma situação tipo dessa, que está trazendo aqui. Versículo 15 ele diz assim: pois Deus quer que vocês façam o bem, para que os ignorantes e tolos não tenham nada que dizer contra vocês. Então, sempre fazendo o bem. Então, respeito, obediência. Versículo 16 diz assim: vivam como pessoas livres. Olha só, ele está falando, vivam como pessoas livres. Mas como assim livres? Que liberdade é essa? Ele fala, não usem essa liberdade para encobrir o mal, ou seja, para que você faça o mal de forma escondida, mas vivam como escravos de Deus. Olha que interessante, ele fala para nós vivermos como pessoas livres, porém como escravos de Deus. Parece um antagonismo, parece que está incoerente isso. Não está incoerente. Nós temos de ter a liberdade para fazer a vontade de Deus. É como se a nossa vontade, ela tem que estar submissa à vontade de Deus, assim como Jesus no Getsêmani, lembra? Ele fala, Pai, afasta de mim
este cálice, este sofrimento, mas que seja feita a tua vontade, não a minha. Então a nossa vontade, ela deve estar submissa à vontade de Deus. Então nós devemos fazer a vontade de Deus em primeiro lugar e pedir que a nossa vontade se alinhe à vontade dele. Então nós temos de ter a liberdade para que a gente não faça aquilo que está na nossa carne, o nosso desejo, para que a gente não esteja escravizado com os desejos e as paixões mundanas e que nós, por isso, possamos ter a liberdade de fazer a vontade de Deus. E no versículo 17 ele termina aqui esse assunto: respeitem todas as pessoas. Todas as pessoas. Amem os seus irmãos na fé. Temam a Deus e respeitem o imperador. Então, são 4 pontos aqui. Respeitem todas as pessoas. E dentro desse respeitem todas as pessoas está o imperador. No final ele fala, respeitem o imperador, ou seja, respeitem as autoridades. Então é simples, é só fazer o primeiro, respeitem todas as pessoas. Amem os seus irmãos na fé. Deem as suas próprias vidas por eles. Se dediquem, carreguem as cargas uns dos outros e temam a Deus. Porque Ele é o único que pode fazer morrer a nossa alma, pode jogar a nossa alma no inferno através do julgamento dele que é perfeito. E ele dá toda a orientação, todas as formas para que nós não deixemos que isso aconteça. Mas ele é fiel à palavra dele. E eu vou dar 2 exemplos rapidinhos aqui na Bíblia, como que a gente pode honrar uma autoridade e sem desobedecer aos princípios de Deus. Lá no livro de Daniel, ele traz lá no capítulo 3 algo fantástico que aconteceu com 3 amigos de Daniel, Mesaque, Sadraque e Abednego. Nabucodonosor, fez uma estátua gigante e pediu para que todos, baixou um decreto para que todos adorassem essa estátua. E logicamente os 3 não adoraram, porque isso era contra os princípios de Deus, né? Na palavra diz que nós devemos adorar apenas a Deus, e eles não fizeram isso, deixou o rei muito chateado. Mas eles falaram, olha só, eu vou falar como eles falaram com o rei. Eles falaram assim, se nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó rei. Então eles dirigiram ao rei com palavras de respeito, né? E o rei ficou chateado e jogou eles na fornalha. E eles foram para a fornalha. E sabiam que Deus poderia livrá-los, mas mesmo que não livrasse, eles não deixariam de ir para a fornalha por causa disso. A fornalha foi acesa 7 vezes mais forte. Tanto era a raiva do rei por eles terem tratado o rei de uma forma respeitosa, mas desobedeceram a uma lei que estava em desacordo com os princípios de Deus. Então você não vai obedecer uma lei que está em desacordo. Se a lei fala para você matar uma pessoa e a lei de Deus fala para você não matar, lógico que você não vai matar. Então, no caso, eles desobedeceram a lei humana, mas obedeceram a Deus. Sabe o que aconteceu? Deus livrou a ponto de o fogo não ter tido poder algum sobre os corpos deles. Nem foram chamuscados os cabelos das suas cabeças, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passou sobre eles. E aqueles que jogaram eles na fornalha morreram porque a chama estava acesa. Sabe o que aconteceu? Nabucodonosor baixou um novo decreto, que todos deveriam adorar ao Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Então, quando nós agimos dessa forma, respeitosamente com as autoridades, né? Não quer dizer que você vai obedecer a uma lei que esteja fora dos princípios de Deus, mas tratando aquela autoridade com respeito, nós conseguimos honrar a Deus. E olha, nós estamos nos aproximando de um tempo, lá em Apocalipse 13, né, capítulo 13, versículos 16 adiante, nós vamos passar por um tempo onde nós vamos ter que agir dessa forma,
Porque diz que se não colocarmos, né, diz aqui, né, o anticristo obrigou todas as pessoas, importantes e humildes, ricas e pobres, escravas e livres, a terem um sinal na mão direita ou na testa. Ninguém podia comprar ou vender a não ser que tivesse esse sinal, isto é, o nome do monstro ou o número do nome dele. Então, assim, as pessoas que não colocarem não vão poder comprar e nem vender. E aí você vai ter essa opção. Ou você coloca e desobedece a Deus e compra e vende naturalmente e continua dentro do sistema, esse sistema que nos escraviza, né, e que nos corrompe. Ou você sai do sistema e vai para um campo, vai para uma chácara autossustentável e vai ficar lá enquanto a tribulação vai vir. E depois de 3 anos e meio com isso, vai ter coisa muito, muito difícil acontecendo. E nós precisamos estar preparados para isso. E esta palavra de hoje é importante para que nós possamos saber agir neste tempo de provação, de tribulação. Amém? Então é isso, uau, quanto aprendizado aí. Então vamos orar. Pai amado, nós te agradecemos, Pai, porque a Tua palavra nos direciona, a Tua palavra nos alimenta, nos capacita a passar por todas essas provações que estão por vir e que já estão acontecendo. Pai, que possamos agir agradando ao Teu coração, fazendo a Tua vontade, honrando a Ti em primeiro lugar e também honrando e respeitando as autoridades. Possamos fazer isso com sabedoria. Recebemos a Ti, Jesus, mais uma vez como Senhor e Salvador das nossas vidas. E acabou de passar uma arara aqui. Deus é bom. Gente, então é isso. Um beijo no coração e até o próximo dia do projeto.